Olá, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que a nossa noite possa ser um momento especial de aprendizado para todos nós, de intercâmbio com os benfeitores espirituais, com aqueles espíritos também que vêm visitar a casa, alguns sabedores que hoje viríamos à reunião espírita, e por isso receberam autorização para também estarem aqui, aqueles corações que amam, que velam por nós, que se intercambiam mesmo que a gente não tenha isso claro. E também aqueles amigos que se encontram em situações de mais dificuldades, que nesse momento também estão tendo a oportunidade de estar aqui conosco. Abraçamos ainda aos nossos amigos que nos acompanham através da transmissão da Rede Amigo Espírita, pelas plataformas do YouTube, do Facebook, através do site da FEAC, lembrando www.feac.org.br, onde vocês vão encontrar os vídeos de todos os programas que a gente já produziu. E por fim, gostaria de abraçar aos nossos web amigos também da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Um grande abraço a toda a direção. Enfim, vamos também estabelecer esta rede que aproxima corações. É uma oportunidade singular para cada um que se aproveitar deste instante. Sem delongas, boa noite novamente, Denise, e a todos que estão chegando agora. Nós trabalhamos às quintas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, que foi editada a obra no dia 18 de abril de 1857. Seja bem-vinda. O livro é dividido em 4 partes. Nós estamos trabalhando especificamente na segunda parte, ou livro 2, como queiram, no capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. Antes disso, alguém vindo à casa a primeira vez? Sejam todos bem-vindos, tá? Se sintam acolhidos na casa de Kardec. Então, nós estamos na segunda parte, capítulo 4, que é intitulado Pluralidade das Existências. Nós estamos estudando o tópico 218, Ideias Inatas. Na última semana, nós trabalhamos a questão 218, A e B. E hoje nós vamos trabalhar 219 e 220. Uma leitura rápida da questão 218. Vamos lá. Kardec formula assim aos espíritos. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em existências anteriores? Resposta. Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Aí vem uma subpergunta. Não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas? Resposta. Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Outra subpergunta. Kardec insiste, porque o assunto é contagiante. Grande conexão deve, então, haver entre duas existências consecutivas? Resposta, nem sempre. Tão grande quanto talvez o suponhas.
dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas, e que, no intervalo de uma e outra, pode ele ter progredido. Bom, então vamos resumir aqui, tentar fazer uma conexão com a última semana. Essas questões aqui trazem para nós aspectos transcendentes, consoladores, esclarecedores e norteadores quanto ao nosso grande futuro, embora esteja tratando do assunto sobre o passado. Estamos, portanto, recomeçando numa nova existência. A reencarnação é uma lei natural, lei divina, inderrogável. Foi esculpido na lápide de Allan Kardec. Nascer, morrer, tornar a nascer. Tal a lei, tal o progresso. Quando retomamos, quando recomeçamos, o espírito entra num processo de um sono terapêutico, induzido, para que ele possa oferecer as condições para que seja religado num corpo de carne. No momento da concepção, é ali que começa a reencarnação. Não é quando nasce, é quando é concebido. Os laços se estabelecem. Então, como o espírito, na condição da grande maioria, espíritos ainda infantis, adormecido, ele vai se despertando. Então, na fase quanto embrião, né, quanto feto, ele vai tendo sonhos. Ele não tem uma consciência plena do que está acontecendo. A não ser que seja um espírito muito evoluído. Porque ali o corpo está se desenvolvendo e o espírito está passeando e trabalhando. Ficou claro? Só para dar uma ideia. Então ele recomeça, nasce e vai gradativamente retomando a sua consciência. Os ciclos que definem, por exemplo, o primeiro movimento, que nós vamos conglomerar ou sintetizar até os 7 anos, conforme explica André Luiz, até os 7 anos é fixação de caractere, é definição da própria estrutura biológica. Aí os espíritos afirmam que a reencarnação vai se concluir aos 7 anos. Então, até os 7, o espírito está se ajustando, tutelado por mentes superiores que auxiliam esse desenvolvimento. O seu mentor espiritual o acompanha até na produção das hemácias. Tá? Aí vem dos 7 aos 14. Aí vai fixar muitas coisas. A chapa está virgem, está limpa. Então ele vai fotografar. Chega aos 14, tudo isso é simbólico, porque dependendo do grau evolutivo do espírito, pode ser antes ou pode ser depois desse ciclo. Pode ser menor ou pode ser maior. Ficou claro? Então, na adolescência, ele vai começar a viver a apoteose das descobertas. Ele vai colocar, vamos dizer assim, no laboratório, o que ele recebeu de informação até aquele período e o que ele traz. Tendências, por exemplo. A memória começa a despertar. Então, na adolescência, o espírito vive um processo extraordinário, mas, ao mesmo tempo, confuso. Muito confuso. Porque ele vibra entre o passado e o futuro. Ou melhor, o passado e o presente. O futuro ainda é uma incógnita. Para o adolescente, o futuro é um quarto escuro. Certo? Então, brota muitos lugares aqui, viu, gente? Ô, Gerson, qualquer coisa, encaixa mais cadeira aí para o povo. Então, os conflitos existenciais, por exemplo, são inerentes a esse processo. Muito importante. E torturante, para não dizer. Né? Aí vem a idade dos 21 anos em diante. Não é? Em tese, a maturidade.
ou melhor, a maioridade, não é isso? Juridicamente falando. Em cada ciclo desse, o mergulho no passado se dá de uma forma específica. Alguns mergulham no passado de uma forma clara, a grande maioria não. Mas o passado emerge como ideias inatas, como tendências, como eu disse. O passado revela-se por sonhos. Uma série de questões que vão acontecendo, só que isso para nós é tudo muito obscuro, pelo nosso estágio evolutivo. O passado não se revela claramente, com informações precisas, com identificações do que fazíamos, onde vivemos, com quem convivemos. Não. Porque aí entra o chamado véu do esquecimento. E esse véu revela para nós um pouco do assunto que Jesus trata como misericórdia do Pai, que a doutrina espírita explora para nós. Justiça divina. Porque se nós vamos recomeçar, detalhes do passado não nos interessa mais. O que importa é continuar na ação e na reação que envolve o mergulho na nossa realidade espiritual. E quando eu falo realidade espiritual, é a realidade de profundidade. Eu não estou falando de assunto de religião ou não religião. Ficou claro? Porque nós somos espíritos. Espíritos. Eu não estou aqui conversando sobre práticas religiosas, ou místicas, ou espiritualistas. É só para uma adequação e explicação do termo. Então, a sua realidade, o seu mundo íntimo é uma realidade espiritual, porque você é espírito. Nós estamos vivendo um momento, uma experiência enquanto encarnada, quanto encarnados, certo? Mas isso é transitório. Aqui, na Terra, a gente acha que é eterno. Aí precisa passar os anos para ver que não é bem assim. Porque quando jovem, você acha que você tem tudo. Inclusive, todo o tempo do mundo. E quando o tempo passa, aí você percebe que você não tem todo o tempo do mundo. Certo? No seu sentido de dominar o tempo. Mas para usar a expressão do poeta, eu vou dizer que você tem todo o tempo do mundo. Ou seja, você tem que ser senhor do tempo que se chama agora. Mas você não é o senhor do tempo chamado amanhã, porque ele é de Deus. Didaticamente, você pode ser retirado da reencarnação. Então, o que você planejou para amanhã, você não tem como dizer que você vai fazer. É apenas um plano. Ficou claro? Isso é só didático, só para a gente entender. Então nós não temos que lembrar do passado no seu sentido, onde que eu vivi, o que eu fiz, com detalhes, com quem eu convivi. Mas eu vou lidar, portanto, com a realidade que vai se apresentando. Então é como se eu operasse lá fora e o lá fora me convida para mergulhar dentro. O lá fora não é real. O real é o que está aqui. Uma amiga lá de Sete Lagoas me ligou hoje só para me falar: ô Carlos Alberto, eu gosto quando você fala assim, pegou lá. Eu morri de rir. Eu falei, eu falo isso? Falo. Então tá, pegou lá. Deu aí. Ou seja, eu julgo que aqui é real. Mas não é real. É aparente. Para ser didático, eu não sei qual que é a sua realidade. Eu vejo a aparência da sua realidade. Eu vejo conforme eu dou conta, conforme eu decodifico esta realidade. Ficou claro aí? Agora, o real é aqui dentro. Porém, esse real é desconhecido. Captou? Então nós vamos encontrar lá, nas últimas questões do Livro dos Espíritos, o Espírito Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, o bispo, não é? O bispo tão conhecido no meio católico, que foi um dos espíritos que tutelaram Kardec na codificação. Ele, como um grande psicólogo, ele diz assim, que existe uma dica importante para a gente.
estudar, avaliar diariamente o que nós fizemos. Os nossos comportamentos, as nossas tendências, as consequências de tudo que nós fizemos. É necessário que a gente faça essa avaliação permanente, porque fazer essa avaliação, entre outras palavras, é um curso que estamos realizando, é um estudo metodológico, é uma prática pedagógica do autoconhecimento. Aí eu costumo usar umas frases aqui, quanto mais idoso, mais repete, não é assim? Eu falei muitas vezes, viu, Denise? Você vai lembrar, quer ver? Aí eu brinco, eu também gosto de brincar. Pode brincar? Então vamos brincar. Aí o indivíduo fala assim, eu conheço minha mulher. Eu conheço meu homem. Conhece nada. Você pode até entender um pouco da persona. Tendência, maneira de agir, pensar, tarará, parará, parará. Mas não conhece o outro. Porque nós não nos conhecemos, como é que eu posso ter autoridade, ou melhor, a presunção de falar que eu conheço o outro? É um universo desconhecido. Ficou claro aí, gente? Agora, nós convivemos uns com os outros, porque o outro reflete. O outro é um espelho que mostra quem somos. Olha que beleza. O outro o tempo todo dá as dicas para a gente. Não é porque ele cobra, ou porque ele pacifica, porque ele faz carinho, ou porque ele bate, porque ele escreve, porque ele diz não. Não, a questão é outra. Porque você observa o outro, e a sua maneira de observar o outro é uma dica para você se conhecer, até a maneira que você julga o outro. Deu aí? Então, para a gente refletir. Mas eu queria voltar mais. Então, a gente trabalhou essa questão desse recomeço e que existe conexões entre as vidas pregressas. Ou seja, nós vamos lembrando através das memórias que surgem em velocidades extraordinárias e que nos ajudam a fazer escolhas na atualidade. Então, a nossa mente, ela produz pensamentos. Não é o nosso cérebro não, viu, Denise? O cérebro é veículo de manifestação da mente. Então, o pensamento, Allan Kardec define no Livro dos Médiuns, que o pensamento é atributo do espírito. André Luiz, mais de 70 anos depois, apoiado em Allan Kardec, ele desenvolve. Ele diz assim, que o pensamento é atributo da mente. Porque a mente é que é atributo do espírito. O que ele está dizendo para nós? Que é o nosso campo mental, ele é uma conquista do espírito. Então, uma planta, ela não tem campo mental. Ela não tem uma mente. Ela tem uma crisálida. Uma crisálida de mente. Ainda é uma expressão muito simples. Crisálida. A mente de um primata está aquém da mente de um homem, do homem sapiens, que tem pensamento contínuo. A nossa mente, agora falando da gente, ok? A nossa mente ainda, vamos dizer assim, é uma crisálida, perto da mente do Cristo. Ou seja, de acordo com a sua posição espiritual, a sua mente tem a capacidade, mais ou menos, de elaborar pensamentos que produzam, que edifiquem, ou pensamentos que destroem. Ficou claro? Que segregam. Então, Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Começa a confusão. Ué, então, peraí, ele está dizendo que ele e Deus são um só? Não. Deus é um espírito criador de todas as coisas. Ele não é um espírito que está na envergadura de Deus. Tanto que ele é filho. Ele fala, eu e o Pai somos um. Ele está dizendo que a expressão, a capacidade mental dele reflete com pureza o pensamento de Deus. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos nos desenvolvendo para que a nossa mente possa refletir o pensamento do Cristo. Aqueles que estão na retaguarda, que se vinculam conosco,
E quando eu falo retaguarda, espíritos que estão em condições inferiores mesmo. E que se vinculam a um coração, eles estão em busca de uma conexão para que a mente deles seja fomentada para pensar tal qual aquela mente que eles estejam vinculados. O seu animal, o seu cão de estimação, você exerce sobre ele um poder extraordinário. Você, para o seu animal de estimação, é como se fosse, guardando muitas proporções, tá bom? Só para a gente entender. É como uma relação nossa para com o Cristo. Para nós, ele é a referência. O Cristo é a sustentação para nós. Ele é indicativa, ele é o alimento para nós. Da mesma maneira que aquele animal que está lá sob o seu domínio. Tudo que ele precisar, ele vai... O campo mental dele vai acionar reflexos que o vinculam a você. Porque você o atende em nível de preservação, de conservação. Então, assim se dá as relações, guardando tantas proporções, ok? Então, nós, quando aqui estamos procurando desenvolver a nossa capacidade de pensar. E essa capacidade de pensar de uma forma diferenciada daquela capacidade que nós temos de pensar racionalmente, porque o pensar aqui, ele é também intuitivamente falando. Ao mesmo tempo que você está desenvolvendo um raciocínio aqui comigo, você está abrindo o seu coração para ser inspirado, envolvido por mentes muito superiores à nossa. E quando conectados com eles, eles são capazes, inclusive, de nos auxiliar para que a gente possa produzir saúde. Para que nós possamos reconstituir as nossas próprias estruturas que estão, por exemplo, em desarmonia. Ah, hoje eu vou ao centro, vou tomar um passe. Os espíritos vão cuidar de mim. Beleza. Aí você faz a prece, vem ao centro, chega aqui, vem para a reunião do Evangelho, abre o coração, pede ajuda, e costuma os espíritos estarem, na verdade, acionando, junto com você, mecanismos que fortalecem o seu sistema imunológico. Obviamente auxiliados, por exemplo, pelo magnetismo que eles oferecem, através do passe, através das energias que circulam nesse ambiente, e que inclusive viajam hoje para atender a esses corações que estão nos lares deles. E costuma acontecer verdadeiros prodígios, maravilhas, que a gente acha que é sobrenatural, mas não é. É um mecanismo científico, técnico, que nós desconhecemos. Por que você está falando tudo isso? Porque muitas vezes os espíritos nos auxiliam em determinados momentos da nossa trajetória para que a gente busque recursos dentro da nossa própria estrutura psíquica, íntima, para encontrar soluções, para resolver desafios que, em tese, a gente não teria competência para resolver. Encontrando soluções para equações que a gente nunca abriu qualquer possibilidade de verificar. Aí a gente fica assim, meu Deus, onde que eu encontrei isso? Que ideia é essa que me chegou? E, na verdade, são fluxos e refluxos que brotam da nossa intimidade espiritual, que vão acionar experiências adquiridas e que são utilizadas, portanto, como elementos facilitadores para que a gente continue no processo do desenvolvimento da atualidade. Você não precisa de lembrar onde que tu aprendeu, por exemplo, a pregar um prego na madeira. Mas é engraçado, aquele menino, deram para ele o martelo, o prego, a madeira, ele na primeira já deu com maestria a pancada no prego e o prego entrou com uma facilidade, enquanto tem outros que ficam lá, marreta o dedo, bate no prego, o prego entorta, e tem que fazer curso, aí vai para o Senai, né? Aí ele vai para a marcenaria, para a carpintaria, e o outro lá, 2 segundos. Não tem nenhum músico na família. Nunca parou para ser estimulado, mas um dia chegou em algum lugar,
viu uma violinha de brinquedo, papai, eu quero. E daqui a pouco virou um grande músico. Aí tem que, talvez até que, em alguns casos, colocar numa aula para estudar mesmo a música, para apenas ajustar, apenas relembrar. E pegar a matéria com a facilidade assim, assombrosa. E em alguns casos, não tão comuns, mas tendem a se tornarem comuns, o que hoje incomoda, né, ou assusta, se torna sobrenatural, e eu estou me referindo aos gênios que aparecem por aí, na verdade são espíritos que já dominam aquela matéria. Na verdade, acostumaram a fazer, aprenderam a fazer. Para a massa, para o comum, são gênios. Mas, na verdade, fazem com a experiência que eles foram adquiridas. Para o religioso, é um dom de Deus. Foi apadrinhado. Misericórdia, nasceu um ser que veio das estrelas. E, na verdade, nós estamos falando aqui de ideias inatas que se manifestam através da música, da arte, da poesia, da matemática, da ciência, do corporativismo, da relação social, não é? Das experiências em família, da dinâmica que o indivíduo empreende no campo, por exemplo, na sua área profissional. O indivíduo ele é comerciante, ele não é administrador. O outro é administrador, mas não coloca ele na área de vendas. O outro lá tem que cuidar da parte humana, não é isso? Não põe ele em outro setor porque, quer dizer, naquele departamento, ele já atingiu uma posição que lhe confere segurança. Mas e então, Carlos Alberto? E as outras áreas? O que está na humanas não vai para exatas? Vai. Geralmente, a providência divina vai nos convidando para que nós possamos frequentar vários departamentos. Aí eu vou brincar com vocês. Eu me recordei aqui de um amigo, o senhor Manuel Alves, lá da União Espírita Mineira. Ele costumava dizer o seguinte: aí o indivíduo aqui na Terra, por exemplo, ele foi cuidador de cavalos. Né? Cuidava de cavalos. Aí foi a vida toda. A única coisa que ele aprendeu foi cuidar de cavalo. Aí ele desencarna. Aí chega lá no nosso lar, depois que se ajusta lá, a primeira coisa que ele percebe lá, foi um trabalhador, a vida dele foi segmentada, toda formatada para trabalhar. Aí chega no mundo espiritual, daqui a pouco ele começa a achar que, né, que a história vai ficar na rede, vendo um anjo, vai verificando que não é bem assim, que o negócio lá que o povo trabalha também e tal. Aí ele vai levantar o dedo, aparece o André Luiz, né, para a gente romancear aqui conforme os personagens que nós conhecemos, aparece o André Luiz perto dele e diz: ô moço. Aí antes dele falar, fala assim: você quer trabalho? Porque costuma ler pensamentos, né? Quer trabalho? Quero. Meu negócio é cuidar de cavalo. Ah, meu amigo, você me desculpa, mas aqui não tem cavalo. Ah, o que será de mim? Não, você vai fazer o seguinte. Você vai trabalhar com a gente lá na parte da agricultura, né? Lá da lavoura. Porque, de repente, você cuidou tanto de cavalo, agora o seu negócio é cuidar da alimentação do cavalo. E aí é o seguinte, quem sabe depois, na próxima encarnação, você volta para cuidar de cavalos, né? Qualificando a alimentação dos cavalos. Mas costuma, aí ele vai cuidar das plantas, etc. Na hora de reencarnar, aí ele reencarna para cuidar de cavalos. Chega aqui, não, a alimentação é com ração. Ai, meu Deus, o que será de mim? Não, você vai ter que aprender agora a lidar com a ração. Aí daqui a pouco ele vai sair da condição de cuidar do cavalo, porque ele não vai se dar bem, porque o negócio dele era dar... Ele dá capim para o cavalo, ele não gosta muito de ração. Aí ele tem uma ideia relâmpago. Ah, então eu acho que eu vou ter que mudar de profissão. Eu acho que eu vou mexer agora com a jardinagem. Engraçado, de onde que ele tirou isso, né? A mulher dele falou assim: marido, você está doido. Que ideia é essa de cuidar de jardinagem? Eu não sei de onde que eu tirei isso, não. Mas são ideias relâmpagos que brotam, que na verdade configuram algumas experiências que o indivíduo teve numa vida pregressa, ou numa vida, ou na realidade que o indivíduo vai abraçar lá no mundo espiritual. Ou seja, morto só está para aquele que acredita na morte. O espírito opera sempre.
E nós vamos sendo convidados a operar em departamentos diferenciados para que nós possamos ter a oportunidade de experienciar em todos os departamentos. Ficou claro? Deu aí? Ah, Carlos Alberto, eu não sei o que será de mim, porque o meu negócio é cuidar de gente. Não me põe para fazer conta, não. Ah, aí desencarna, vai para o mundo espiritual. Qual a escola que eu vou frequentar? Exatas. Não, isso não é comigo, não. Não, é exata. Não é comigo, não. Olha, o mundo está evoluindo. Para você cuidar de gente, você vai perceber aqui no mundo espiritual que se você não entender um pouquinho de matemática, não dá para cuidar de gente, porque você precisa de gestar, você precisa de planejar, não é verdade? E a matemática está em tudo. A música está em tudo, a arte está em tudo. Tudo está dentro de tudo. Pegou lá? Deus está em toda parte. Deus é a inteligência suprema. O pensamento divino, ele emula, ele promove. Infeliz daquele que não está conectado na dinâmica do pensamento divino. Aí, só para desanimar vocês, ou animar vocês, eu gostaria de dizer que o pensamento de Deus proporciona o tempo todo o mecanismo do trabalho. Não trabalhar significa não estar gravitando em torno do pensamento de Deus. Lembrando que o trabalho é ocupação útil em todos os sentidos. Ficou claro, gente? Denise, a palavra é com você, o chat, alguma participação? Tem muitos irmãos nos acompanhando. Logo no início do estudo, que você falou sobre a reencarnação, alguns irmãos falaram a respeito da condição daquele espírito que é abortado, ou daquela mãe que gesta um filho e que ele não se desenvolve. Então, no início, o assunto perpassou por isso aí, da condição do espírito nessas duas situações. Ok. A gente vai atendendo ao longo do tempo. Pergunta 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos? O das línguas, do cálculo e etc. Então a pergunta aqui está na mesma toada, porém, aqui especifica a questão da língua e do cálculo. Certo? Resposta. Lembrança do passado. Progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda. O espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Que extraordinário. Como que isso esclarece para a gente tantas coisas, não é verdade? Dona Nilza não chegou ainda não. Dona Nilza chega mais ou menos 8h10. Toda vez que ela chega aqui, eu pergunto, Dona Nilza, e o arroz? Não, Carlos Alberto, não sei fazer arroz. Eu disse, Dona Nilza, prepara, Dona Nilza, para fazer arroz. Já escutaram muito essas brincadeiras minhas com ela. O indivíduo nunca fez arroz. Na hora de um aperto, não, faz o arrozinho aqui, de repente, na primeira ele acertou. Foi sorte. Não sei como é que foi isso aqui, não. Foi sorte. Sorte? Não, foi por acaso. Aí o André Luiz diz assim, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, ele fala que o acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Disfarçar o menor esforço. Nada por acaso no mundo. Tudo tem um motivo. Tudo tem uma explicação. Nós não vamos para o dia a dia querer explicação de tudo, porque senão não dá. Não é verdade? Você vai ficar maluco. Mas os grandes acontecimentos da vida, eles têm significação. Por que tu veio aqui hoje? Me deu vontade. Por que deu vontade? Por que quinta-feira passada não teve? Por que foi naquele momento específico do dia, por exemplo? Ou por que você acordou pensando na reunião hoje? O que aconteceu durante o seu sono, a sua noite? O que você sonhou?
Por que você encontrou com fulano e Beltrano há um mês atrás? Por que aconteceu aquela conversa, em tese, mais despretensiosa, e que o assunto versou as questões espirituais? Ou por que vem batendo aquela ideia recorrente de que eu preciso de fazer alguma coisa? Por que essas coisas têm te visitado? Por que você fez a prece, fez o pedido, a pergunta? Senhor, me esclareça. Do nada o telefone toca, um companheiro que mora fora do país. Isso um companheiro me contou aqui uns dias desses para trás, aqui na FIAC. Aí o companheiro ligou para ele, e não via uma data. Ligou e começou a falar uma série de coisas que o indivíduo estava questionando aqui, precisando de resposta, e ela veio através de um médium que não sabia absolutamente nada do que o indivíduo estava pensando aqui, e foi utilizado como instrumento para trazer uma revelação. Quem fez que esse companheiro ligasse para o outro, para falar exatamente o que ele precisava, foi por acaso? Se for assim, se a gente continuar pensando com essa mesmice infantil, nós vamos demorar a compreender algumas coisas importantes que estão acontecendo na nossa vida. Um companheiro me procurou, desesperado, falou assim: minha vida está travada. O que eu faço? Toda porta que eu bato, trancada. Todo pedido de ajuda que eu procuro, viram as costas, sou tratado com indiferença. Parece que eu sou um fantasma, que eu sinalizo e as pessoas não veem. Aí, o indivíduo começa a fazer uma análise, uma percepção, e chega lá na frente e fala assim: mas engraçado, as coisas estavam na minha frente e eu não enxergava. E me sentia vítima. É um processo da vitimização, que é endossada pelo nosso orgulho. Isso é orgulho. E a vida está chamando, o sininho está tocando, de várias maneiras. Aí chega num ponto que você quer caminhar, quer levar as pessoas que estão junto, mas o indivíduo não está disposto. Aí tu vai parar a tua evolução? Não. Prossiga. Ninguém leva o outro no colo na evolução espiritual. Se fosse assim, nós estaríamos muito bem acompanhados por Jesus. Que ele ia nos colocar no colo, igual naquela música. Tem uma música dos católicos, eu acho tão bonitinha. Fala que o indivíduo estava na praia, ele foi vendo as pegadas, aí daqui a pouco ele foi sendo carregado, não é assim? Pegadas na areia. É romântico, é poético, mas é sacro demais para o nosso entendimento espiritual. Porque Jesus, na verdade, ele não nos carrega no colo. Porque o processo do andar é que faz o indivíduo caminhar e aprender. Não fiquem tristes. Não fiquem tristes, porque, na verdade, a proposta é que cada um aqui se sinta fortificado. Porque o mestre, ele vem à Terra, ele dá o testemunho dele, mostra que é possível e que vale a pena, mas aí ele diz assim: agora é com vocês, eu tenho que ir embora. Porque se eu for, ninguém vai fazer. Vocês têm que fazer. Agora saibam, aí é promessa espiritual consoladora: não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim. Aí sim, ele está contigo. Eu vi uma frase essa semana que eu achei muito bonita, mas eu achei assim um pouco complexa. A frase é o seguinte, é do Vinícius de Moraes. Ele diz que amigo, na verdade, você não faz, você os reconhece. Isso é complexo, mas eu vou na toada do Vinícius, tá bom? Para não criar polêmica. Amigo você não faz, você os
Reconhece. Como que você reconhece o amigo? Quem quer arriscar? Uma das questões que nós podemos utilizar para reconhecer um amigo, hein, Nicolau? Solidariedade, companheirismo, né? Participação, enfim. A bronca, gostei. Mas, enfim, o indivíduo é parceiro. Mas parceiro. Parceiro. Eu falei de sininho, caiu a aliança. Ainda bem que não é celular. Está desligado o celular? Casa espírita, a gente não liga celular, não. Por sinal, é uma oportunidade de deixar de ser escravo só um tiquitinho. Fechou? Aí se eu falo, você vai lá, mas liga o celular. Eu falo, lá não pode, então você não vai. Não, eu deixo ligado. Mas chega aqui, você pode desligar, não tem problema não. É a participação. Amigo é aquele todas as horas. Certo? Vamos voltar. Jesus é amigo. E uma das características do amigo é de ser presente, desinteressadamente. É isso que é um amigo. Então é consolador a gente pensar que nós temos um amigo como Jesus. E que se revela através dos amigos que estão circunstancialmente do nosso lado. Aí eu costumo falar para o meu filho, lá na escola, olha, você não tem amigo, você tem colegas. Você vai descobrir os amigos com o tempo. Para também não tirar muito a esperança dele. Porque a gente costuma passar numa vida inteira, aí você chega lá na frente, aí você vai ver quem são os amigos. Quantos que passaram? Mas quem que ficou? Quem ficou é amigo. E geralmente você vai realmente identificá-los no hospital, na hora ruim, quando você estiver no chão. Esses são os amigos. Jesus é a promessa da amizade, que nos aconchega, que nos consola e que nos ajuda, inclusive, para reconhecer as nossas necessidades. Por isso ele é educador. É um amigo que, como você diz, dá bronca. Ou quem sabe dá conselho. Dá conselho, em tese. Faz experiências conosco para a gente ver que vale, que é importante. Porque conselho, se fosse bom, o povo vendia, não é verdade? Nesse mundo mercantilista. Nessa vida que na Terra é um jogo. Estudamos isso aqui segunda-feira, lembra? Nós tivemos comunicações aqui de espíritos vinculados à coordenação do país. Tão extraordinário pensar nisso. Nós temos estudado aqui Apocalipse sábado. Quem frequenta o Apocalipse sabe. A gente está estudando aqui que a vida social é um jogo. É um jogo. Para alguns de cartas marcadas, mas não é. É um jogo que tem regras. Regras específicas para um jogo que é competição para a maior parte das pessoas. Então, quando se fala, por exemplo, nesses tempos atuais da questão da Constituição do Brasil, de se cumprir ou de não se cumprir a Constituição, dos desvios, do que deveria ser imputado como sanção, como pena para crimes, etc. Uma pessoa me ligou hoje de fora do país me perguntando sobre essa questão. E eu disse, a realidade do Brasil é a mesma realidade dos Estados Unidos, da África do Sul, do Camboja, de onde for. Porque é a realidade do planeta. Se a gente vive num processo de competição, existem regras, e essas regras, para alguns, elas são cumpridas, para outras não. Existe uma questão que se discute, o que é muito importante, a questão jurídica. As leis dos homens, elas não punem devidamente, elas não privilegiam ou não inocentam como poderia ser, porque elas são leis escritas por homens. A grande dificuldade é as pessoas entenderem que o perfeito, maravilhoso, vai se estabelecer com a experiência das lutas, dos conflitos. Não é utopia pensar num Estado de direito perfeito num ambiente de espíritos imperfeitos. Somos tão imperfeitos que nós somos partidários. Somos partidários. Você quer um exemplo? Hoje em dia tem o partidário vermelho e o azul. Daqui a pouco aparece outra cor. Não é verdade? Para falar das questões atuais.
Eu recebi um vídeo de um indivíduo que estava numa manifestação vestido de vermelho e ele subiu num poste. Eu comentei com um amigo aqui. Para fazer lá a manifestação dele, ele subiu no poste e as pessoas filmando aquilo, a coisa mais maravilhosa do mundo. De repente, o indivíduo está num poste com fiação de alta tensão, esturricou lá em cima, desencarnou, e as pessoas mandando esse vídeo vibrando com a morte de uma pessoa doente, infantil, que chegou nas raias da autodestruição. Eu pergunto para vocês, esse o país? Esta é a sociedade que nós idealizamos? Aonde nós vibramos com a desgraça dos outros? Aquele que está sendo incriminado, por si só, ele já está sofrendo as suas penas. Mas nós, como justiceiros, queremos que a coisa só se complique. Ou outros que querem driblar, querem estar acima das leis. Tudo isso define um estado de profunda alucinação psicológica social. Vamos trazer, vamos sentar, vamos discutir isso com maturidade, porque nós estamos numa casa espírita, onde todos nós na sociedade estamos envolvidos nesse jogo. E como nós temos as nossas preferências muitas vezes elas alimentam em nós um sentimento chamado de intolerância. O Nicolau trouxe uma palavra importante sobre a amizade. A amizade, ela pressupõe solidariedade, companheirismo, compreensão. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, independente das opções das pessoas, das escolhas delas, todos os seres humanos que estão na Terra são nossos irmãos. É assim que Jesus trata cada um de nós. Por isso é que ele te respeita nas suas escolhas. Ele não vai na sua intimidade para dizer que tu está errado. Vai. Algum dia Deus foi lá na sua casa para falar que você é um criminoso, que você é um desviado? Não. Por quê? O desviado que está no desvio, ele acredita que ele está, na verdade, fazendo uma coisa certa. Partindo do pressuposto que a gente está entendendo que realmente ele é um desviado. Porque você costuma achar que o indivíduo está desviado e o desviado é você, por não compreendê-lo. Ficou claro aí? É para a gente trabalhar com cautela. Agora, a sociedade inteira está vendo que o indivíduo está desviado. E existem aqueles que juram de pé junto que não está desviado, então existe também o grupo que está desviado. Então, existem indivíduos que se desviam, existem grupos que se desviam. Existem doenças que são individuais, doenças que são coletivas. Não é verdade? Socialmente, nós podemos... Eu prometi que eu não ia entrar no social, mas eu vou falar só rapidinho. Por exemplo, se a gente for para a Alemanha nazista da década de 30, a década quando o Partido Social Popular, aquela história toda do nazismo se implementou, existiram milhares, milhões de pessoas que ficaram doentes mentalmente. Então isso é possível acontecer. Guiadas por um louco, ou por um grupo de loucos, de espíritos dementados. Então, se a gente for observar, trazendo o Evangelho para os nossos tempos, nós deixamos partidos e começamos a pensar no bloco, começamos a pensar no todo. Deu aí? Porque, olha para você ver que contrassenso. Se você faz uma opção, e nesse jogo, essa opção de grupos, ela perde para um outro grupo, esse grupo que perdeu, ele esquece que, independente de quem está no comando, o objetivo é auxiliar o todo, não aquele bloco. Olha o desvio. Então, o bloco que assume poder pensa nele mesmo, em detrimento do povo. O grupo que perdeu, que poderia se associar para que o coletivo promovesse o todo, não faz assim também. Então, é cada um pensando em si. Nas individualidades, somos nós, o nosso ego, que apenas pretende a felicidade
própria, a sua autoconservação, em detrimento do outro. Pegaram aí? Isso não tem a ver com o mundo superior. Isso não tem a ver com o Evangelho. Eu separei aqui rapidamente um comentário de André Luiz. Deixa eu ver se... Já vi que não é para ser agora. Fica para depois. Fica para depois. Está aqui, achei. Uma definição do bem. O espírito Sanzio, no livro Ação e Reação, diz assim: o bem, ele conversando com André Luiz, lá no mundo espiritual, o bem é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes, para todos, e para todas as criaturas de nossa estrada, aos quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. Quer que repete? Ligue-lhe para mim. Você aqui, ó. Quer que repete? O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos. Esse aqui é o bem. A favor de todos. Ainda mesmo que isso nos custe a renunciação. Porque se não nos custar renunciação, não é bem. Pegaram aí qual que é a nossa dificuldade de entender o bem? Eu faço bem, mas desde que eu fique sentado aqui. Eu te ajudo, te dou dinheiro, mas não vou aí não. Pensa bem, a mãe, tá ótimo. Espera mais um pouquinho. Estou falando para a mãe. Ô mãe, espera mais um pouquinho. Só para adequar, viu? Espera mais um pouquinho. A mãe vira e fala assim: não, meu filho. O que a mãe vai estar dizendo? Deu certo, Ângelo. O que a mãe vai estar dizendo? Você fala assim: mãe, se ajuda seu filho, mas isso aqui. Não, é meu filho. Eu vou lá agora. O que a mãe está dizendo? Ela está abrindo mão dos interesses dela em prol do filho. Esse é o bem legítimo. Agora, o que é o mal? Olha a definição do espírito benfeitor. É uma frase só, tá, gente? O mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. Olha que definição dos espíritos. Extraordinário. Quer que repete? Pode? Ou deve? Pode é na educação, não vai falar que não pode. O mal, anota aí, Nicolau, para casa para você estudar no final de semana. O mal será sempre representado por aquela triste vocação. Eu vou parar na palavra vocação. O que é vocação? Quem quer definir vocação? Ato e efeito de... Vocação, o que é vocação? Qual? Vocação, ninguém fala, gente, só os espíritos. Espera aí, gente, os encarnados vão falar. Você tem uma vocação? Oi? Uma tendência, um desejo, uma característica, uma vocação? Uma facilidade. Ah, tá. Agora vocês encarnaram de novo. Né? Uma facilidade. Então, eles estão dizendo o seguinte: o mal será representado por aquela triste vocação. Então quer dizer que existe uma vocação triste que o ser humano tem de agir no bem unicamente em favor de si mesmo. Então é uma vocação. Nós estamos falando de ideias inatas, não estamos? O nosso assunto flutua aqui em torno do que emerge do passado.
Então, nós vamos entender que o que está emergindo do nosso passado espiritual é sombra, não é luz. De vez em quando, uma luz, lusco-fusco. De vez em quando, um desejo ardente de ajudar o semelhante sem querer interesse. Mas vamos fazer uma equação aí, vamos fazer conta. Pega uma calculadora aí. Faz uma avaliação quantas vezes isso aconteceu com você hoje. A vocação de ajudar o outro despretensiosamente. Agora soma. Quantas vezes você implementou o bem pensando exclusivamente em você mesmo? Olha, não, por favor, não apresente o resultado da conta. Levem isso para casa de vocês. Olha, vou dar uma dica. Coloca uma calculadora, troca aquele rádio que você tem do lado da sua cama, tira ele e põe uma calculadora. Todo dia à noite começa a fazer conta. E vê como é que vai ser o resultado. Se vai ser positivo ou se vai ser negativo. Tá? Se vai ser luz, se vai ser treva. E começamos a operar no sentido de modificar isso. É uma dica para a gente. Porque os Espíritos nos ensinam que fora da caridade não há. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O assunto é desenvolvido pela espiritualidade, que vem falar para nós de obediência, de resignação, de devotamento, de sacrifício. Caridade é entrega. E fora dessa entrega não tem salvação. Salvação pressupõe perigo. Salvar de algo, de uma situação que pode nos levar a um constrangimento, a dor, a aflição. O mal, que é, portanto, sombra, que é a ausência de luz. Então temos que fazer luz. Lembra que eu contei para vocês que um indivíduo me procurou dizendo que a vida dele está toda travada? Aí eu falei, vamos orar. Quem sabe, você quer ir lá na casa espírita? Porque me ligou na condição de espírita, não é? Eu espírita. Então, se ele me ligou, eu posso oferecer. Eu não saio oferecendo para quem não me liga. Aliás, nem liga, né? Se eu falar. Agora, ele me ligou. Né? Aí eu liguei a antena. Aí eu disse, quem sabe você vai na casa espírita tomar um passe, receber um passe magnético? Pode te ajudar. Não pode? E quem sabe lá na casa espírita você pode se interessar pelo estudo da doutrina, uma reflexão do Evangelho. Não é verdade? Ah, mas e aí? Eu falei, não, vai lá, despretensiosamente. O que acontece lá? Eu falei, não, tem um estudo lá, tem um pessoal muito legal, ponto, acabou. Não, eu queria saber mais. Não, mas eu acho que é melhor sei lá. Antigamente eu criava até uma epopeia misteriosa. Vai lá, vai e tal. Aí o indivíduo chegava aqui, até olhava assim na esquina, ver se tinha alguma coisa diferente. Descia a escada assim. Agora ele entra na internet e vê tudo. Perdeu a graça. Perdeu a graça nada, estou brincando. Porque ele tem que vir. Um companheiro disse para um outro assim que me conhece na família, que ele reclamou, fulano não me ajudou. Aí o outro emendou, se você quiser a ajuda dele, não espera ele aqui não, vai lá no São Gabriel. É aqui o meu plantão. Porque lá é muito cômodo. A ideia é essa, tá, gente? Não é que a gente não vai ajudar os outros. É muito cômodo. Vem cá, se você tiver... Anjo, você precisou de uma consulta médica. Você fala para o médico que hora que você pode ir ou o médico que marca o horário para você? Aliás, você nem conversa com o médico, com a secretária para ficar impessoal. Hã? Você tem que ir. E no horário dele. Nós não temos que nos movimentar? Agora, por que essa dificuldade toda em promovermos as nossas buscas? Isso é importante para a gente verificar, que a disciplina ela é fundamental. A organização, o planejamento, a entrega. Então vamos falar, nós estamos falando do devotamento ao bem, que envolve o semelhante. Mas nós podemos falar do devotamento ao bem,
que envolve a sua libertação. Aqui é diferente. Não é com aquela ideia de pensar só em si mesmo. Porque, diga-se de passagem, você vive em sociedade. Se você não cuidar de você mesmo, isso vai respingar em quem está vivendo do seu lado, não vai? Então é um ato de inteligência e até de caridade com os outros. Não, não vou não. Tem gente que fala assim, eu não vou porque eu não sou digno. Eu não tenho escrúpulo. Outros dizem assim, eu não vou lá não, vou ficar escutando aquela pregação toda muito chata. Outro chega, ele exige. Tem que ser do jeito dele. Eu li uma carta aqui do Chico semana passada, não sei se vocês vão se lembrar de um trecho, que o Emmanuel diz assim, que trabalhador de Jesus está cheio. Candidatos para trabalhar com Jesus. Mas a maioria diz assim, Jesus eu trabalho, mas tem que ser do meu jeito, na hora que eu quero, no lugar que me interessa, etc. Aí o Emmanuel falou para o Chico, desses, Jesus prescinde. Porque, na verdade, Jesus precisa e convida trabalhadores que vão chegar aqui e falar assim, estou aqui. O que me cabe? O que me compete? Não somos nós que vamos escolher. Porque esse trabalho desinteressado, sem exigências, sem imposições, é que nós vamos tendo a oportunidade de fazer luz, gente, da humildade. Por que a gente está sofrendo na sociedade? Porque a nossa vocação, essas ideias inatas, essas lembranças que emergem do nosso passado, ainda definem para nós os pilares da presunção, da arrogância, da vaidade. Ninguém está disposto a ceder nessa sociedade materialista, tá? A grande maioria exige que o outro ceda. Hoje cedo, eu gosto dos exemplos práticos, né? Eu estava saindo com a minha filha, eu sou motorista do Uber agora, aí dos aplicativos, porque cada hora é um, né? É o que está pronto, é o que está disponível. E olha que extraordinário, você servir os filhos, motorista dos filhos, é maravilhoso. Aí estou lá transportando, lá às 6h30 da manhã, e a gente sai, fazemos o culto com o carro em movimento, porque não dá para parar o carro, porque geralmente sempre sai atrasado. Aí, fazendo a nossa prece, a nossa reflexão. Estamos lá, o sol. Eu falei assim, minha filha, olha o sol, lembra de Jesus. O sol da imortalidade, ela está assim, pai, anda rápido. Eu falei assim, filha, mas é Jesus, ele se manifestando através do astro-rei. Aí a gente olhava para o sol, olha como que ele nos aquece. Pai, olha para o carro, olha para o trânsito. Aí eis que o indivíduo entra na minha frente. Era 6h30 da manhã, estava aquela fila, devia ter uns 10 carros. A rua estreitinha, o indivíduo fez questão de falar para todo mundo sair, porque ele tinha que passar. Buzinando, buzinando, buzinando. E eu olhei, quando ele me passou, porque era um troglodita, ele passou por todo mundo. Não é? Não podia esperar. Não é? Não podia esperar. E o Ministério da Justiça não funciona. Não é? O Executivo não funciona, o Legislativo não funciona, mas ele funciona do jeito que ele quer. Porque na hora que ele passou do meu lado, está lá, do mesmo jeitinho, com o menininho para a escola, e achando que o mundo tinha que parar para que ele pudesse passar. É assim que nós damos jeitinho para pular à frente dos outros na fila, para pagar alguém para ficar no nosso lugar, para me chegar lá com todo conforto. Pegaram o que eu estou dizendo, gente? É com profundidade a conversa. Não é na periferia. O que é ceder, meu amigo? O que é se ajustar num contexto evangélico? Todo mundo sai de casa com tempo para chegar em algum lugar. Em tese, né? Não, os que saem para passear. Não tem prazo de validade da chegada, da estadia, da viagem. Mas a grande maioria sai de casa com compromisso. Não é verdade? Nós temos horários para cumprir. Agora, se eu não consigo me estabelecer num projeto, num planejamento, para que eu possa arquitetar o tempo, para que eu possa sair com prazo, se eu não consigo, eu não tenho autoridade para mudar todo o trânsito de uma cidade em meu benefício. É isso que eu estou dizendo. Então, o que é ceder, Nicolau? O que é viver o Evangelho nesse momento? Ou viver o Evangelho é apenas papo que a gente vai conversar com ele no centro espírita? Não, é lá na sociedade. Olha, minha filha,
O sol está raiando. Pai, anda rápido. Minha filha, meu carro é um carro de mundo primitivo. Ele ainda não salta, levita igual do Batman, por exemplo. Que ele possa viajar no cosmos. Ou então a gente possa viajar no teletransporte da nave do capitão James T. Kirk. Né? Viagem nas estrelas, tem o teletransporte. Automaticamente você sai de um lugar, vai para o outro. Não é assim. Nós vivemos num mundo atrasado, minha filha. Para que nós possamos aprender a nos curvar. Porque enquanto nós estivermos presos no trânsito, significa que nós estamos presos na cadeia da nossa vaidade. Nós não temos merecimento para ter um trânsito fluindo. Pegaram lá, gente? Eu estou lá no dia a dia para falar de evangelho. O teu filho, ele não te ouve. Ele não quer saber da sua opinião. Isso é motivo para você sofrer? Ah, mas quem vai pagar a conta sou eu. Ok, então aprenda a discutir com ele essa conta. Agora, você está diante de um relacionamento difícil? Aprenda a se ajustar nesse relacionamento. A situação está periclitante com você no trabalho? Observe qual que é a sua vocação. De repente, a sua vocação é ser o dono da empresa. E você é um funcionário como os outros. Você não é o dono da empresa. Mas ele quer agir como tal. Pegaram lá? Por isso é que ele vai ser funcionário durante muito tempo. E, em alguns casos, sofrendo injustiças. Em alguns casos, enfrentando patrões autoritários, presunçosos, primitivistas. Agora, por que o patrão age assim? Porque ele está trabalhando as vocações dele, as ideias inatas que surgem. O patrão está lidando com a realidade espiritual que ele traz. Isto é lembrança do passado. E você não tem autonomia, autoridade para mudar a fantasia do seu patrão ou do seu empregado. Nós temos que entender que cada um de nós estamos lidando com uma realidade bem específica, debaixo de uma providência divina maravilhosa, que dá a cada um segundo as suas obras. Esta é a alusão do Evangelho. Certinho? Agora, qual que é o diferencial para todos nós nesse momento? É exatamente essa possibilidade de estarmos com essa ferramenta que é a doutrina espírita. A doutrina espírita que está nos esclarecendo. Devagarzinho. Você vem aqui, uma vez por semana. Poxa, que bom. Ah, mas aqui, não se dê por satisfeito, não. Você quer estudar o espiritismo? Olha, deixa eu te apresentar um senhor chamado Allan Kardec. Agora, não é para vocês só ficarem olhando para o banner dele, eu falar assim, eu vou lá na casa do Kardec, da Melibudê, eu vou ficar assim com eles. Não é assim que funciona. Coloca o Livro dos Espíritos lá na cabeceira, mas não é para vento ficar passando a página, não, tá bom? E falar que é espírito que está passando a página. Não, não, é vento. É o vento. O povo antigamente põe a Bíblia na porta das casas, né? Vocês vão ver que Deus... Que Deus, é o vento. É o irmão vento. Francisco de Assis chamava de irmão vento. Abra o Livro dos Espíritos, estuda. O Evangelho segundo o Espiritismo não é só para ficar abrindo ao acaso, vamos ver o que os Espíritos vão falar comigo. Embora funcione. Eles falam conosco nas páginas aleatórias. Mas leia a obra. É um compêndio maravilhoso de filosofia de vida. Você está lidando com a mediunidade, com a sensibilidade? Estuda o Guia dos Médiuns. Porque, diga-se de passagem, médium. Agora eu vou conversar com meus amigos aqui, médiuns, que participam do chat. Eles costumam me falar, ô Casalberto, vamos dar uma orientação aqui, explica para mim sobre a mediunidade. Primeira coisa que eu falo, você tem estudado o Livro dos Médiuns? Ah, de vez em quando eu vejo, olha, então cuidado. Cuidado, porque está escrito no frontispício, primeira página do Livro dos Médiuns, assim, Guia dos Médiuns. Se você, como médium, não estuda o Guia dos Médiuns e está procurando outros guias, vai estar procurando cego e cego, guia cego, é uma confusão das boas. Então estuda o Livro dos Médiuns. Você já viu falar no livro Céu e Inferno? Eu não leio aquilo, não. E eu vou ler a história do inferno, que o raio que o parta para lá, não tem uns negócios assim, o demônio, não. Gente, Allan Kardec explica o que vem a ser céu,
o que vem a ser inferno, na verdade, estado de alma, concepção de vida, traz mensagens dos espíritos desencarnados, definindo a realidade deles pós-morte ou pós-desencarnação, a mostrar que a desencarnação é apenas uma estação que a gente vai entrar, pegar um trem e vamos viajar para um outro lugar. A vida prossegue. E o livro A Gênese? Um tratado de filosofia espiritual, que os fundamentos da doutrina espírita. O último capítulo fala dos sinais dos tempos, esse mundo que nós estamos vivendo de transição. Se você quer estudar o espiritismo, vamos te apresentar Allan Kardec. Mas não se preocupe, que não é para você se tornar doutor. O doutrina espírita não é um projeto para intelectuais. O outro me disse assim essa semana. Aí eu não vou lá não, porque espiritismo para mim é pura política religiosa. Eu falei assim, não sei onde que você viu isso. Porque lá na nossa casa espírita nem se fala em administração, em organização do centro. Vocês já ouviram eu falar aqui sobre alguma coisa administrativa? Vocês chegam aqui, são acolhidos, recebem o carinho, a amizade, assistem o estudo do Evangelho, vão embora, muitos sem se serem identificados, porque para nós o nome é importante quando nós nos aproximamos para conviver. Mas se não, nós não estamos preocupados com individualidade no seu sentido de personas. Todos aqui são iguais, todos aqui somos irmãos, e quem nos acolhe é o Cristo. Então você que vem à casa espírita tem que se sentir bem, porque é um momento especial, é um momento para a gente poder repensar as nossas questões e observar essas vocações. Por isso que a espiritualidade sublime define para nós que as expressões que o Evangelho apresenta para a gente são expressões que alimentam a alma. Isso é belíssimo. É um tônico revigorador. Aqui nós estamos sendo convidados para entrar para dentro da gente e descobrir o potencial, porque não adianta só entrar e não ter recurso para mudar. A mudança depende de você. O potencial, a força, está dentro de você. Agora, obviamente que nós precisamos, quem sabe, de uma ajuda, de braços que se estendem, né? Mãos que vão nos ajudar no seu erguimento, no esclarecimento. Isso é importante nesse momento tão extraordinário da nossa evolução. Eu tinha separado alguns textos aqui do livro Ação e Reação, No Mundo Maior, de André Luiz, mas nós vamos consigná-los para a semana que vem, porque nós vamos trabalhar na próxima semana a questão 220. Questão 220. Eu vou lê-la e fica como reflexão, como para casa, para a gente ir já preparando. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Aí eles vão dizer para nós que sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. Para não dizer que eu não falei das flores. Então, existem aspectos da nossa inteligência, ou experiências, que, na verdade, ficam como que adormecidas, faculdades adormecidas, porque não devem ser trabalhadas no atual momento. Por isso é que a gente vai verificando na prática que o nosso universo é um universo maravilhoso, mas é desconhecido. Em determinado momento da sua vida, você pode pensar um aspecto que ele te ajuda. Mas existem muitas outras faculdades que ficam guardadas, adormecidas. Aqui está falando, dá um exemplo da arte. A arte. A arte. Qual de nós que não temos esse lado, essa faculdade dentro da gente? Cada um compreende e manifesta ela de uma forma específica.
Mas existem questões que você percebe que tem a faculdade, mas a vida não sugeriu, não abriu para que você trabalhasse com ela. O que não significa que você vai perdê-la. Ela está guardada. Então, a faculdade, o caráter, as expressões que nós estamos lidando com ela na atualidade, elas são importantíssimas para o nosso crescimento atual. Agora, devemos nos preparar, porque como o universo é desconhecido, devemos estar atentos para as revelações que nos chegam. O que eu quero dizer? Em determinados períodos da nossa vida, despertam caracteres, brotam como do nada, e nós somos compelidos a trabalhar com eles. Isto é uma nota para a gente pensar com muito carinho. Vou dar um exemplo. Costuma o indivíduo falar assim, pô, fulano teve uma vida assim, assim, assado. Engraçado, chegou num determinado momento da vida dele, ele mudou da água para o vinho. Já escutaram isso? Do nada começou a ter uns comportamentos assim, assim, que saem daquele pragmatismo que a gente conheceu nessa personalidade durante muitos anos. Então, por que isso acontece? André Luiz trata esse assunto como ideias relâmpagos, ou melhor, ideias sugestões, ou reflexos sugestões. Que em determinado momento da vida o indivíduo começa a viver determinadas experiências, circunstâncias, convivendo com pessoas, lugares, paisagens, que vão favorecer para que o inconsciente se abra. Aí vai brotar o que estava adormecido. E ele vai ter que lidar com isso. Isso é muito importante. Pode se dar no sentido positivo, aliás, no sentido suave, no sentido inspirador. Chega lá numa determinada idade, circunstancialmente, ele é convidado a fazer uma coisa, e dessa coisa vem outra, e daqui a pouco ele fala, nunca imaginei de estar fazendo isso aqui, estou fazendo. E passa a ser um manancial inspirador para a vida dele. Né? Ele aposenta, vamos inventar uma história? Ele aposenta. Ficou a vida toda trabalhando para aposentar. Né? Olha o povo, você vai achar boa essa. Ele começou a trabalhar e já está assim, quando que eu vou aposentar? Aí aposenta e entra em depressão. Eu não queria ter aposentado. Nós somos eternos insatisfeitos. Ainda mais com algum salarinho, mas aposentou rápido, que vai acabar a aposentadoria, daqui a pouco é só o Raul Seixas que vai aposentar, né? Eu nasci há 10 mil anos, não temos um negócio assim? Extraordinária a vida. Se você tiver que aposentar com 100 anos, é com 100 anos. Mas tudo bem, pode discutir, vai lá, batalha, picha a rua, faz comício, faz greve, vai, porque você está aprendendo. O que tiver que ser, vai ser. Mas você tem que lutar pelos seus direitos. Não estou entrando no mérito. Deixa eu completar, porque senão eu vou para o caldeirão, não do Hulk, do azeite fervendo, de qualquer jeito eu vou. Aí ele aposenta. Aí um dia ele foi lá, viajou com a esposa, foi num lugar lá no interior, viu alguém lá cepando a madeira lá e tal. Oh, que legal, vem cá, vou te ensinar, lá em Ouro Preto. Aí foi lá, assistiu Terra de Minas. Né? Aí ele chegou lá, viu o indivíduo fazendo escultura lá, deixa eu tentar. Legal, deu certo. Daqui a pouco vira um escultor aí, extraordinário, começa a apresentar valores assim. De onde você tirou isso? Sei lá, graças a Deus aposentei, olha aí o que virou. É óbvio que o indivíduo tem uma experiência aí. Não é? Ele mostrou habilidade com tanta... E isso se torna um manancial. Ele resgatou um momento muito especial que ele viveu nesse sentido. Certo? Então eu coloquei no sentido legal, positivo, leve, suave, lindo, leve, solto. Mas como uma amiga me disse hoje, e eu dei razão para ela, o planeta Terra, nesse mundo de transição, viu, Eduardo? É um verdadeiro hospital psiquiátrico, graças a Deus. Temos psicoses, neuroses, para todo gosto. Temos doido de jogar pedra, doido de varrer, de dar com vassoura, isso é interior de Minas.
tem doido para todo tipo. Tem uns menos doidos. Tem uns que são tão doidos que vira até espírita. Hein? Vai mexer com os mortos. Olha que coisa maluca. Tem uns que ficam fanáticos por religião, por time de futebol, por partido político. Né? Tem uns que ficam assim, enfim. Mas, na verdade, nós vivemos um momento em que o nosso psiquismo está se abrindo. Esse é o ponto. Porque nesse processo de transição, a vida está nos convidando por circunstâncias muito interessantes para que a gente realmente perceba que nós precisamos de viajar para dentro da gente mesmo. E na maioria das vezes, no atual estágio, essa viagem não tem sido muito agradável. Surge uma depressão inexplicável. Surge um problema que te coloca numa situação que você não imaginava de ter que viver. Daqui a pouco você está lá no médico, a medicação, com o diagnóstico. Né? Daqui a pouco você começa a conviver num ambiente de trabalho que antes era luarizante. Aí passa a ser escaldante. Aí você fala assim, meu Deus, eu era feliz e não sabia. Então a vida vai promovendo aspectos para que você se depare com a sua realidade espiritual. E é muito interessante, e eu vou fazer vou contar para vocês, que eu assisti um vídeo essa semana, eu fiquei sensibilizado. Numa entrevista com a nossa presidente do Supremo Tribunal, a Carmen Lúcia, que é mineira, né? Mora aqui, tem um apartamento aqui em Belo Horizonte, e eu não a conhecia dando uma entrevista, e eu fiquei admirado com a desenvoltura dela, com a simplicidade dela, com a alegria dela, com o carisma dela, e com o jeito todo mineiro que ela tem de prosear. Né? Foi muito legal. E ela falou de tantos assuntos, e num determinado momento o entrevistador disse assim, o que a senhora tem a dizer sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil? E eu tenho uma desconfiança, no plano espiritual, porque aqui nessa vida eu sou um pé rapado, eu vou ter oportunidade de conversar com a presidente do Supremo Tribunal, de jeito nenhum. Mas no plano espiritual ainda vou perguntar para ela se ela lê livro espírita. Eu estou desconfiado que ou ela lê Emmanuel ou Kardec, não é possível. Mas ela falou uma coisa que, para mim, eu falei assim, ou então ela assiste palestra desse povo aí. Porque ela repetiu o que a gente vê estampado na doutrina espírita. Ela falou assim para o entrevistador, que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós antigamente vivíamos um período de muitas revoluções. Revoluções em vários setores, mas, enfim, em épocas bem definidas. E o símbolo de todas as revoluções é a Revolução Francesa, sem dúvida alguma, de 1789. Aí ela disse assim, mas agora nós não vivemos revoluções. Nós não estamos vivendo essa revolução. Nós estamos vivendo uma grande transformação da humanidade. Onde todos os valores estão sendo convidados para que nós possamos fazer uma revisão. Eu falei assim, gente, isso é Allan Kardec. Se ela não leu, ela está inspirada. Brinquei com você? Tá, então, para ficar fiel ao nosso patrono, Kardec, Kardec diz assim, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar da universalidade do ensino dos espíritos, a definir que os espíritos que proporcionam, que impulsionam o progresso. E os homens, nós vamos como que nos envolvendo no progresso para aprender e nos libertar com o progresso. A marcha do progresso, ela é constante. Fazer com que essa máquina não funcione é ser atropelado por ela. Ponto. Quer um exemplo? Se a gente não se adequar às tecnologias de hoje, nós somos engolidos por ela. Não é verdade? Então está todo mundo já tendo que
aprender muita coisa, mesmo aqueles que são mais renitentes. Se você não se adequar, você vai sumir do mapa, no seu sentido de que as coisas estão caminhando. Em nível intelectual, em nível tecnológico, a doutrina espírita vem conversar conosco sobre um outro patamar de mudanças no campo moral. Então, essa transformação da humanidade se dá auxiliada pelo ensino dos espíritos. Então, os espíritos, eles não estão conversando só com os espíritas no centro espírita. Os espíritos estão se comunicando lá no terreiro de Umbanda. Não pode falar terreiro de Umbanda, não. Lá na Umbanda. Mas nós podemos falar lá no terreiro do Candomblé. Certinho? Só para mim ficar ajustado aos termos, porque são todos nossos irmãos e eu os admiro profundamente. Inclusive, adoro fazer estudos junto com os nossos amigos da Umbanda e do Candomblé, falando de Allan Kardec para eles. Mas os espíritos estão se comunicando com os evangélicos, com os católicos. Não é? Você tem fenômenos que... Por exemplo, olha que maravilha que é o médium Francisco, que hoje é a eminência, é a Santíssima, o Santíssimo Papa. O que ele está falando lá na Igreja Católica, com os católicos? O que nós estamos falando aqui. Obviamente com as adequações. E com o pepino que ele enfrenta, que é quebrar a ortodoxia milenar. Complexo. Nós temos que vibrar por ele, porque é tarefa muito séria. Mas Jesus está conversando com todos os irmãos budistas, com todas as pessoas das religiões. Mas Jesus envia ceareiros para conversar com os homens, os magistrados, os políticos, os empresários. Essa turma toda dorme, viu, gente? Esse povo todo desdobra de noite. Eles assistem palestras, sabiam? Jesus visita as cadeias. Jesus prega para os espíritos em prisão. Por isso é que ele padeceu. Por isso é que ele passou pelos sofrimentos. Para mostrar que é assim que a luz se faz. Olha o que está escrito na carta de Pedro, primeira carta no capítulo 3. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Prestem atenção no texto. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Lá no mundo espiritual? O pregar aqui é o quê? Qual que é a representação? É a mensagem que está ecoando para todas as pessoas. Então, todas as pessoas no mundo estão sendo convidadas, de uma forma ou de outra, para entrar nessa, como é que os jovens falam? Vibe. Para entrar nessa vibração que é a transformação. A transformação da humanidade. Então, nós devemos pensar nesse sentido, que para que haja transformação, é necessário que haja conflitos. E graças a Deus, embora haja muita violência no mundo, são assassinados mais de 60 mil pessoas no Brasil atualmente, por ano. Por ano. Quantas milhares de pessoas estão morrendo nessas guerras malucas? Por aí afora. Uma companheira me disse que estava no Hospital do SUS essa semana, ela ficou penalizada de ver as pessoas pelos chãos, nos corredores, abandonadas, sem a mínima condição, sem a mínima dignidade de viver talvez os últimos momentos na Terra, encarnados. Quantos malucos, quantos idiotas, quantos psicopatas, quantos enfermos estão na sociedade e estão tirando selfie nos holofotes,
da mídia. São pessoas doentes. É tão triste você ter uma notícia, como foi declarado essa semana, que Elvis Presley suicidou. Isso está sendo revelado agora de uma forma muito clara pela Priscila, pelo irmão dele. Na música ele é o Deus. Como dizia John Lennon, antes de Elvis não tinha nada, simbolicamente. Porque toda a música contemporânea, ela tem um referencial, Elvis Presley. Um homem dito maravilhoso, todo perfeito, milionário, bilionário. E desencarnou sob os efeitos complexos de uma vida difícil, superficial. Relacionamentos, envolvimentos indevidos, enfim. Então esse é o mundo que a gente está vendo aí fora. O Cristo está pregando para espíritos em cadeia, que somos nós. Nesse momento muito importante que a humanidade está vivendo. O Marco Aurélio colocou ali, para nós, uma expressão de Paulo aos Coríntios, que vai encerrar a nossa noite. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nos manifestar em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então, em todos os lugares, o cheiro do amor, a fragrância das rosas, está nos fazendo lembrar que o Cristo representa a vitória de cada um de nós, da nossa família, da nossa sociedade. Agora, amigos, para pensar e irmos embora com muita paz, nós viemos ao Centro Espírita. Nós podemos representar esse Cristo perante um número inimaginável de pessoas. Nós podemos levar esse cheiro, essa luz. Nós, se estamos aqui, não estamos aqui por acaso. O Cristo está nos chamando para cuidar da gente, porque Ele é irmão e amigo. Mas eu não tenho dúvida que todos aqui entenderam que a gente só vai melhorar se a gente entrar na vibe, na sintonia do Cristo, semeando a fraternidade, o esclarecimento, e sendo tolerantes, sendo fraternos com todos. O mundo vai mudar quando você mudar. Não espere a mudança do outro. A doença existe porque nós acreditamos nela. Nós apoiamos a treva. Muda, que tu vai ver que o céu pode se fazer na terra. Eu encerro com aquela fábula. A floresta em chamas. Os bichos todos em algazarra lá. Eis que viram um beija-flor. E foi lá, pegou uma gotinha de água e foi lá. Aí jogou. Aí os bichos estão observando. Aí voltou, pegou outra gotica de água, foi lá no incêndio e jogou. Aí eis que a dona Arara, fala demais, perguntou para ele, o que você está fazendo? Estou apagando o incêndio. Você apagando o incêndio? Você não é nada, você não significa nada, essa gotinha de água. Ele falou assim, olha, dona Arara, fica calma, não fica uma arara não. Se o incêndio vai ou não vai acabar, eu não sei. Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu não tenho dúvida que se ele desencarnasse naquele incêndio, no plano espiritual ele continuaria regando o jardim da vida. Esta é a tarefa do jardineiro do amor. O jardineiro chamado Jesus, que conta com vocês
E saibam, quem tem fé trabalha sabendo que tudo isso é passageiro, tem prazo de validade. Agora o amor é eterno. Por isso que somos espíritos eternos e que venceremos inclusive a morte. Porque a morte que mais dói é a da ignorância. Nossa. Vamos